Fogo estranho e adoração errada. Nadab, Abiú e Uzá, diante da santidade de Deus. Texto base, Levítico 10, 1, 3, 2 Samuel 6, 6, 7. O Deus que muitos querem domesticar. Vivemos em uma geração religiosa que acredita que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Muitos pensam, se o coração é sincero, Deus aceita. Mas a Bíblia destrói completamente essa ideia. Deus nunca aceitou a adoração inventada pelo homem. A história bíblica mostra repetidamente que quando o homem tenta adorar a Deus do seu próprio jeito, o resultado não é bênção, é juízo. Hoje veremos 3 homens que descobriram isso de forma mais terrível: Nadab, Abiú e Uzá. Eles não eram pagãos, eles estavam dentro do ambiente religioso, e mesmo assim foram mortos por Deus por causa da adoração errada. Isso é um aviso terrível para qualquer sistema religioso que substitui a palavra de Deus por tradição, emoção ou revelação humana. Nadab e Abiú, o fogo estranho diante do Senhor. Texto, Levítico 10, 1, 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Vamos entender o contexto. Isso acontece logo depois da consagração do sacerdócio em Israel. Deus havia acabado de revelar como sacrificar, como adorar, como entrar na presença divina. Tudo estava claramente revelado. Então acontece algo chocante. Nadab e Abiú decidem inovar na adoração. O texto diz: fogo estranho que o Senhor não ordenara. Não foi ignorância, foi desobediência consciente. Eles trouxeram uma adoração que Deus não pediu, e Deus respondeu com juízo imediato. Saiu fogo da presença de Deus e os consumiu ali mesmo. A lição teológica aqui é devastadora. Deus está declarando algo claro. Ele determina como deve ser adorado. O homem não tem autoridade para inventar culto. Esse princípio foi recuperado na Reforma Protestante e ficou conhecido como princípio regulador do culto. Os reformadores ensinaram: só devemos oferecer a Deus aquilo que Ele ordenou nas Escrituras, porque Nadab e Abiú provaram o que acontece quando o homem inventa a adoração. Hoje existem igrejas que dizem: Deus mandou revelar, Deus mostrou em visão, Deus revelou no culto. Mas a pergunta bíblica é: onde isso está na Escritura? Porque toda adoração baseada em revelações humanas é exatamente o que Nadab e Abiú fizeram: fogo estranho. O choque da santidade de Deus. Depois da morte deles, Moisés declara algo extremamente profundo. Levítico 10, 3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Deus está dizendo: quem se aproxima de mim deve fazê-lo segundo a minha santidade. Não segundo emoção, não segundo tradição, não segundo revelação pessoal, mas segundo a palavra revelada de Deus. A falsa religião moderna ignora isso. Hoje vemos cultos guiados por supostas profecias, revelações, experiências místicas, manifestações emocionais, mas a pergunta continua ecoando: quem ordenou isso? Porque Nadab e Abiú também estavam adorando, mas Deus disse: eu não ordenei, e isso bastou para trazer o juízo. Uzá, quando a irreverência parece piedade. Agora vamos para outro episódio terrível, 2 Samuel 6, 6, 7. Chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. A arca representava a presença santa de Deus, e Deus havia dado ordens específicas sobre como transportá-la. Ela deveria ser carregada pelos levitas com varas, sem ser tocada, mas Davi decidiu transportá-la como os filisteus faziam, em um carro. Era um método pagão. E quando os bois tropeçaram, Uzá tenta segurar a arca. Humanamente parece um gesto nobre, mas Deus o mata imediatamente. Por quê? Porque Uzá tratou a santidade de Deus com irreverência. Ele ignorou a ordem divina. Ele presumiu que sua boa intenção era suficiente
Mas Deus não aceita adoração baseada em intenção. Ele exige obediência. O princípio bíblico que muitos odeiam ouvir. Essas histórias mostram um princípio claro. Deus não aceita adoração inventada. Não importa se parece sincera, não importa se parece emocionante, não importa se muita gente acredita. Se Deus não ordenou, é fogo estranho. O problema das religiões baseadas em revelações contínuas. Existem sistemas religiosos inteiros baseados em frases como Deus mandou dizer, Deus revelou, Deus mostrou. Mas um Novo Testamento declara algo definitivo. Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo é a revelação final e a Escritura é suficiente. Por isso, os reformadores proclamaram: só a Escritura, somente a Escritura é a nossa regra de fé. Quando o culto vira fogo estranho, deixa de ser centrado em Escritura, Cristo, Evangelho, e passa a girar em torno de experiências, manifestações, revelações, tradições humanas. Então ele se torna exatamente o que Levítico descreve: fogo estranho diante do Senhor. E a história bíblica mostra que Deus não permanece indiferente a isso. O Evangelho diante da santidade de Deus. Essas histórias podem parecer duras, mas elas revelam algo profundo. Deus é absolutamente santo. E se Deus matou homens por adoração errada, o que acontecerá com pecadores diante de sua santidade? A resposta é clara: ninguém poderia sobreviver. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui entra o Evangelho glorioso. Cristo suportou o fogo do juízo. Na cruz, Jesus enfrentou o que Nadab, Abiú e Uzá apenas provaram em parte: a ira santa de Deus contra o pecado. Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cristo suportou o juízo para que pecadores pudessem se aproximar de Deus de forma aceitável, não por rituais humanos, mas pela graça. Um alerta final. A pergunta que este texto nos traz é devastadora. Você está adorando a Deus, segundo a palavra, ou segundo invenções religiosas? Porque Nadab, Abiú e Uzá são um aviso eterno. Deus não aceita qualquer culto. Ele exige adoração em espírito e em verdade. João 4:24. Nadab e Abiú morreram por fogo estranho. Uzá morreu por irreverência. E essas histórias ecoam através da história da igreja dizendo: cuidado com uma adoração que Deus não ordenou, porque o Deus da Bíblia não mudou. Ele ainda é santo, justo, temível, mas também é gracioso em Cristo. E todo aquele que abandona a falsa religião e vem a Cristo pela fé encontra perdão, justificação, vida eterna. Se você percebe que viveu dentro de um sistema religioso que substitui a Escritura por tradição, revelação, emoção, hoje é dia de arrependimento. Abandone o fogo estranho, volte para Cristo e para a palavra de Deus, porque somente o Evangelho verdadeiro salva. Amém.